abre a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 3, o versículo... Aqui o texto é de 1 a 15, mas nós vamos ler apenas o versículo 13 a 15. Vocês vão colocar o texto para mim lá no telão? Porque aí eu nem preciso abrir a Bíblia. Aqui é minha. Êxodo capítulo 3, versículo 13 a 15. Nós vamos hoje trabalhar sobre conectando gerações. Hoje nós estamos vivendo um tempo muito difícil de relacionamento dentro de família, na igreja, na empresa, no trabalho, na escola. Essa questão de relacionamento e principalmente geracional. Nossa conexão, né? o nosso relacionamento de gerações diferentes. É um grande desafio hoje para os nossos dias. E o texto aqui, do versículo 13 ao versículo 15, aqui esse texto é o encontro, né, de Moisés com Deus. Quando Deus chama Moisés para libertar o povo. E Moisés, ele questiona, né? Ele fica com medo, é um desafio muito grande. E ele tem um diálogo com Deus. E o que eu quero chamar a atenção é a resposta que o Senhor Deus deu a Moisés. Quando Moisés começou a perguntar, começou a falar: Deus, mas eu vou chegar lá, eu vou falar o quê? Né? Eu vou falar que é o Deus dos antepassados me enviou? O que eu vou dizer para o rei? Que quem que me mandou aqui? Né? Quem que me enviou? E aí Moisés disse a Deus: se eu for aos israelitas e lhe disser, o Deus de seus antepassados me enviou a vocês, eles perguntarão, qual é o nome dele? O que eu devo dizer? Porque primeiro ele tinha que comunicar aos israelitas que Deus estava enviando ele para libertar. E ele tinha que também comunicar isso ao faraó, né? E aí Deus respondeu a Moisés: eu sou o que sou. Deus disse para Moisés: Moisés, você vai responder simplesmente assim: eu sou o que sou. Diga ao povo de Israel: eu sou, me enviou a vocês. É maravilhoso ver essa revelação de Deus para Moisés, e é uma revelação de Deus para mim e para você. É a revelação da identidade de Deus. Aqui é muito forte. Moisés, ele recebeu de Deus a identidade. Como é que Deus desejava ser conhecido, ser apresentado? E ele começa a dizer, você vai falar assim: eu sou o que sou. Continuando. Deus também instruiu Moisés, dizendo assim: diga ao povo de Israel, Jafé, o Deus de seus antepassados. Essa aqui é uma tradução que eu pedi lá para os meninos colocar, né? Que é um pouquinho diferente, né, da NVI. Jafé, o Deus de seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, me enviou a vocês. Esse é meu nome para sempre, o nome pela qual serei lembrado de geração em geração. Gente, essa palavra do Senhor, ele revela a identidade para Moisés. Além dele dizer, eu sou, meu nome é eu sou. Mas também ele diz, fala para eles, que a minha identidade, o meu nome é Deus de Abraão, Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E ainda Deus dá uma ordem, e Deus coloca aqui a vontade dele, e a vontade dele, volta um pouquinho ali no texto, tem como? A vontade dele, ele disse assim, meu nome tem que ser lembrado. É isso que eu quero, Moisés. Eu quero que esse meu nome de Abraão, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, seja lembrado de geração a geração. E aí eu quero chamar a atenção aqui, exatamente nesse Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, que é o Deus de gerações. Nós vamos falar um pouquinho sobre gerações, mas se você não entender o que é geração para Deus, a importância do que é geração, da onde veio as gerações, aqui no versículo, esse é meu Deus, vamos todos dizer aqui, lá no finalzinho, esse é meu nome para sempre, vamos lá todo mundo? Esse é meu nome para sempre, o nome pelo qual serei lembrado de geração em geração.
Isso. E aí eu quero trabalhar com vocês aqui, o Deus de Abraão, aí você colocar no slide para mim, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. A gente usa essa expressão, muita gente na oração, eu gosto também, eu quando oro sinto sempre vontade de realmente engrandecer o meu Deus como Deus de Abraão, como Deus de Isaac, como Deus de Jacó. Mas hoje faz muita diferença quando eu vim entender quem é esse Deus e o nome, quando eu cito o nome de Deus, Deus de Abraão, Deus de Isaac e de Jacó, não é simplesmente citando o versículo da Bíblia, mas é entendendo por que eu estou chamando Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, porque é o nome do nosso Deus que Ele deseja que seja lembrado de geração em geração, é um nome. E quando a gente vê ali, eu quero só rapidamente, não vou entrar de maneira mais profunda nessa parte, porque eu quero trabalhar um pouco sobre gerações com a igreja, mas quando eu falo Deus de Abraão, e quando Deus ali falou, olha Moisés, eu chamo Deus de Abraão, é porque Deus estava querendo dizer para Moisés ali, a identidade dele, que é um Deus que escolhe e nos faz promessas. Ou seja, o Deus de Abraão está ligado com a história. O que aconteceu com Abraão, Deus se revelou com Abraão, um Deus que escolheu Abraão, porque foi assim que Deus fez. Deus escolheu Abraão, pediu para Abraão sair de uma terra, ir para uma terra que ele não conhecia, que ele não sabia. Além dele escolher Abraão, ele também fez promessas de um filho, promessas de uma nação. Promessa de bênção sobre a terra, bênção sobre as famílias da terra. O que Deus estava querendo dizer? Deus estava querendo dizer, olha, quando vocês me chamarem de Deus de Abraão, eu quero que vocês saibam que eu sou o Deus que escolhe gerações, que escolhe também homem e mulher. Quando eu levanto a minha voz, Deus de Abraão, eu estou querendo dizer que é um Deus que me escolheu. Que Ele é um Deus que faz promessas para mim. E que fez promessas aqui para o povo dEle. E está registrado na palavra. E cada promessa que Ele fez, Ele cumpre a cada uma delas. Amém, igreja? Esse é o Deus de Abraão. Esse é o Deus de Abraão. Então, quando nós olhamos para esse nome, Deus de Abraão, quando Deus traz essa identidade, Ele traz essa identidade com significado, com entendimento. Que esse Deus, Ele quer nos revelar um Deus que nos escolhe. E Ele nos escolheu. E através dessa escolha veio o Senhor Jesus. Amém? Jesus fez parte disso. O Senhor Deus nos escolheu e enviou o seu Filho, Jesus, para que hoje nós pudéssemos ter a vida eterna e pudéssemos aqui, participar dessa mesa maravilhosa, da qual nós pertencemos à família do Senhor. Depois o Senhor vem e traz a revelação, o Deus de Isaac. O Deus de Isaac, Ele traz a identidade do Deus de Isaac, porque é um Deus que faz milagres. Porque se você começar a olhar a história de Isaac, você vai ver que Deus se revelou ali no momento, na vida de Isaac, com os milagres. Isaac experimentou milagres da parte de Deus. Isaac foi o próprio milagre. Porque Isaac, ele nasceu ali de Abraão e Sara, e todo mundo conhece a história, um casal de idosos. Sara era estéril. Mas Isaac, Abraão recebe a promessa, e Isaac é o filho da promessa. Isaac é o próprio milagre. E a história de Isaac traz milagres. O que significa isso? O que Deus estava querendo dizer? Deus estava querendo dizer, olha, todas as vezes que vocês me chamarem de Deus de Isaac, eu sou o Deus de Isaac. Mas eu sou o Deus da geração de Isaac, eu sou o Deus de todas as gerações, eu sou o Deus, o seu Deus. Porque eu sou o Deus de milagres. Você vive de milagre? Eu vivo de milagre. Você vive de milagre. Muitas vezes a gente acha que milagres é aquela, é a cura repentina, é algo. Eu vivo de milagres todos os dias. Nós vivemos do milagre do Senhor todos os dias. A gente nem percebe. Tem muita coisa que acontece na nossa vida que é um verdadeiro milagre. Amém?
E a gente não dá conta. E, por último, Deus de Jacó. O Deus de Jacó, ele se revelou como Deus de Jacó, porque é um Deus que muda a nossa identidade. Assim como ele fez com Jacó, foi a experiência que Jacó teve, a história de Jacó, diz que Jacó, o nome de Jacó significava enganador, e ele foi ali, teve a mudança da sua identidade, porque o próprio Deus mudou a identidade de Jacó para Israel, porque houve mudança de identidade. Sabe o que Deus está querendo dizer também? Que ele é chamado Deus de Isaac, porque ele é um Deus que muda a identidade. Ele mudou a identidade de Isaac, e ele muda a minha identidade e a sua identidade. Amém? E ele muda, nós vamos ver aqui que ele muda a identidade de gerações. Só quem muda a identidade é o nosso Deus. O nosso Deus é que é capaz de mudar a nossa identidade. E aqui, o Deus que revela o caráter, a essência, características e propósito, assim como foi nas gerações. Então, quando nós entendemos que esse Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, e quando ele traz essa revelação da sua identidade, ele está querendo dizer, olha, eu sou o Deus de todas as gerações. Não apenas Abraão, não apenas Isaac, não apenas Jacó, mas de todas as gerações, porque é assim que eu quero ser reconhecido. Eu quero ser reconhecido assim. Eu quero ser chamado assim e ser lembrado de geração a geração. Próximo slide. Deus de Abraão. Ele revela aqui o Deus Pai. Outra revelação que nós temos que ter esse entendimento, porque esse Deus é o Deus de todas as gerações. E assim como ele deseja ser chamado Deus de Abraão, é o Deus que revela o Deus Pai. Ele revela Deus Pai, porque Abraão tem a figura de pai. E esse pai é que nos escolhe e nos ama. Mas também Deus, ele revelou como Deus de Isaac. Por quê? Porque ele quis, o desejo dele também é de revelar o Deus, ou seja, Jesus, o Filho. Deus Filho. Deus Pai, Deus Filho. E esse Filho que nos ensina a obedecer. Assim como foi Isaac. A lição que Isaac nos traz na vida, da experiência, exatamente isso. Uma tipificação do Senhor Jesus. Mas também um ensinamento para mim e para você, de um filho obediente. Obediente. E por último, o Deus de Jacó. Que o Senhor quer revelar, o Deus de Jacó é um Deus Espírito Santo, que nos transforma, que muda a nossa identidade, que muda o nosso caráter. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E é o Deus de todas as gerações. Eu gostaria agora que você abrisse a sua Bíblia em Malaquias, capítulo 4, versículo 5 e o versículo 6, que eu quero entrar rapidinho sobre as gerações. Malaquias capítulo 4, versículo 5 e versículo 6, é interessante que é o último versículo do Velho Testamento, antes de começar o Novo Testamento. Eu acho isso tão especial, tão marcante, e uma palavra muito forte para nós, e é uma palavra do tempo de hoje. Nós precisamos estar atento com essa palavra, é uma palavra profética. E Deus é o Deus de gerações, e Ele quer ser lembrado de geração a geração. Então as gerações, todas as gerações, elas fazem parte do nosso Deus. Deus, Ele é o Criador das gerações. E esse texto aqui, ele diz assim: vejam, eu lhes envio o profeta Elias antes da vinda do grande e terrível dia do Senhor. Ele fará que o coração dos pais volte para os seus filhos, e o coração dos filhos volte para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Esse texto, essa palavra, é uma palavra para os nossos dias de hoje. Em outras palavras, aqui está dizendo que antes de vir aquele terrível dia, o Senhor quer fazer, hoje, é algo profético, Ele quer que o coração dos pais se converta ao coração dos filhos, e o coração dos filhos ao coração dos pais.
E é interessante que o texto, você volta um pouquinho lá o texto, que fala que isso com muito temor. Quando eu olho esse texto, e a gente sempre está lembrando desta palavra profética, que fala que, do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Ou seja, nós precisamos clamar, nós precisamos orar, nós precisamos chorar, nós precisamos buscar, entender essa palavra profética e pedir para que o Senhor realmente cumpra essa palavra a partir da minha vida. Precisa começar primeiro em mim, porque essa palavra aqui é para nós todos. Aqui está falando converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos ao pai. Mas nessa noite, eu não quero tratar diretamente da palavra pai aos filhos, o coração do pai ao filho, literalmente, mas eu quero tratar também aqui, porque aqui também está falando do coração da geração do pai a converter da geração do filho, e converter a geração do filho ao coração da geração do pai, porque nós somos aqui seres indivíduos, mas nós também representamos geração. Nós estamos aqui, em gerações diferentes. Numa família, o nosso convívio é em gerações. No dia quando Deus trouxe esse entendimento na minha vida, e eu sou pedagoga, eu passo a olhar agora a criança, não apenas como indivíduo, como uma criança, mas quando eu olho uma criança, eu enxergo uma geração inteira. E é assim que Deus quer que nós olhemos. Eu quero compartilhar isso com os irmãos, porque é assim que Deus quer que nós começamos a olhar. Porque a responsabilidade de gerações é nossa. Nós não podemos ficar alienados a respeito de gerações, porque o nosso Deus é um Deus de geração. E Ele mesmo falou: eu quero ser lembrado. Eu quero que o meu nome seja lembrado de geração a geração. Então você faz parte de uma geração que é diferente do seu pai, que é diferente do seu filho. Num contexto de igreja aqui, nós estamos em diferentes gerações. Num contexto da sua família, você com a sua família, seja 5 pessoas, 4 pessoas, 6 pessoas, cada um representa uma geração. As gerações são diferentes. Você vai num ambiente de trabalho, gerações diferentes, todo mundo, e eles estão juntos. Qualquer ambiente que nós vamos, nós estamos nos relacionando com gerações diferentes. E eu quero tratar aqui da primeira geração. Nós temos aqui no slide muitos itens, porque esse tema aqui, eu dou também aula para a Missão Jocum, nas escolas, um entendimento. Então, cada ambiente a gente trabalha com um foco. E eu quero trabalhar com alguns itens só. Então, no slide vai ter bastante itens, mas eu vou citar alguns. Vou trabalhar aqui primeiro com essa geração. E eu queria identificar aqui na igreja, primeiro. Essa geração aqui chama tradicional silenciosa. Eu acredito que a maioria, muitos, não sabe qual é a sua geração. E você sabe, irmãos, muitos dos conflitos que a gente vive dentro de casa, conflitos na escola, conflitos na igreja, conflitos em qualquer ambiente, conflitos de relacionamento, muitos dos problemas desses conflitos está em porque nós não conhecemos a nossa geração e nem conhecemos a geração do outro. E aí nós vivemos em conflito. Quando você começa a ter esse entendimento de como que é a sua geração e como que é a geração do seu filho, do seu neto, do seu sogro, da sua sogra, do seu pai, da sua mãe, muita coisa você começa a entender e a compreender. Aqui essa geração chama geração tradicional silenciosa, nascido em 1922 a 1945. Eu gostaria que esses dessa geração se identificassem ficando em pé. Quem nasceu entre 1922 a 1945. Não tenha vergonha, tá, gente? Quem é dessa geração aqui? A gente precisa honrar esse povo. Ninguém dessa geração aqui? Não acredito. Estão se escondendo? Quem tem aqui? Vamos trabalhar aqui, ó. Quem tem 70 anos aqui?
70, 72, porque pela pesquisa, lá, levanta. Vamos lá, só ele que tem 70 anos, acima de 70 anos. Só ele, olha, mais umas, aí, gente, mais de 70 anos. Vocês é chamado de geração tradicional silenciosa. Vocês são especiais. Eu gostaria que a igreja desse um aplauso para o nosso Deus por essa geração. Muito obrigada, pode sentar. Pode sentar. Gente, essa geração, eu fiquei preocupada agora de não ter essa geração na igreja. Essa geração é super importante em qualquer ambiente, em qualquer lugar que nós estivermos. Ela é chamada geração tradicional silenciosa. É a geração dos aposentados. É a geração do vovô e da vovó. Eu tenho adolescente aqui? Os adolescentes, isso. Que bom que vocês estão aqui ouvindo. Eu até queria umas crianças ouvindo também. Criança de 9, 8 anos, para entender a geração do vô. Vai ser muito importante vocês entenderem a geração do vô e da avó. Então aqui, pode passar? Geração tradicional. Eu vou citar só alguns itens aqui, que eu acho interessante para trazer aqui na igreja. Essa geração, né, desses irmãos queridos aqui, e do seu vô, da sua avó, pensa em alguém aí de 70 anos para cima, que você convive. Essa geração, eles cresceram entre 2 guerras mundiais. Essa geração, eles foram educados para a disciplina rígida. Sabe o que significa isso? Significa que você não adianta que o seu vovô e a sua vovó não vai mudar o jeito dele pensar em área de educação. Perda de tempo. Porque eles vieram de uma educação rígida. E para eles, o importante é ter uma educação rígida. Por isso que nós estamos vendo muita gente bater de frente com os vovôs e as vovós, porque não entende essa rigidez do vô e da avó. O neto vai na casa do vô e da avó, e o vô e a avó é rígido ali, porque as coisas têm que estar tudo do jeitinho deles. E aí vira o neto e fala, eu não vou na casa do vô e da avó não, são chato pra caramba, pode fazer nada. É ou não é, adolescentes aí? Não tem uns vô e umas vó que não deixa fazer nada? Aí é chato, não deixa fazer nada. Cercados pelo autoritarismo. O vô e a avó, essa geração acima de 70 anos, eles foram, gente, educados com uma educação rígida. Eles vieram de autoritarismo. Então, uma vez que eles vêm de autoritarismo, eles têm dificuldade hoje de ver a educação de hoje, dos pais de hoje. Sim, não é verdade? Os dessa geração aí, geração tradicional, vocês concordam? Faz assim um sinalzinho, é isso mesmo? Se vocês não concordar, vocês podem falar que eu estou aprendendo. Mas eles não aceitam, porque eles vieram dessa educação, autoritarismo. Eles foram criados, gente, com um pai e mãe que falava cala a boca. Nem falava cala a boca, né? Porque eles nem ousavam falar nada. Eles não podiam expressar o que eles queriam. Eles não podiam expressar que eles não era vontade deles. Eles eram obrigados, era de maneira autoritária. Eles vieram dessa educação. Respeito à hierarquia. Essa geração tem um respeito muito grande por hierarquia. E essa hierarquia, gente, é vertical. É de cima para baixo. Então, se está no contexto da igreja, a autoridade aqui na igreja para essa geração é o pastor. O pastor. Eles veem isso com muita clareza. O pastor é autoridade e vem vindo. Numa escola, é o diretor. Numa empresa, é o patrão. É a autoridade, uma hierarquia vertical. E eles têm respeito. E eles ficam indignados quando eles veem hoje a nova geração não tendo esse respeito à hierarquia. E aí eles começam então a olhar para as novas gerações como de uma geração desrespeitosa, uma geração mal educada, uma geração sem noção, uma geração perdida. Não é assim, gente?
Não é essa visão que os mais velhos vão tendo dos mais novos? Porque os mais novos não têm essa visão de hierarquia vertical e nem respeitosa. Essa geração tradicional aqui da igreja, eles têm valores paternalistas. Os valores deles é família. Muito forte. Os mais velhos, eles valorizam isso. É por isso que tem muito conflito, neto, os filhos, em relação a esses valores. Eu sempre dou um exemplo, que o neto chega para o vô e fala assim: vô, esse ano não vou passar o Natal com o senhor, porque a tradição, porque essa geração é muito de tradição, mas as tradições deles são boas. É tradição de reunir a família no Natal, no Ano Novo, almoço, algumas tradições e que vão permanecendo. Mas aí vai chegando as novas gerações e não vão entendendo. E aí um belo dia ele fala: vô, não vou passar o Natal aqui com o senhor. Por quê? Porque todo ano, meu filho, a gente passa o Natal, né? Nunca a gente deixou de passar o Natal em família. Pô, mas esse ano não vai dar. Por quê? Porque eu vou passar o Natal na casa do meu amigo. Amigo? Aí o vô já imagina, é um amigo da infância, é um amigo da família. Mas quem que é esse amigo? Ah, é um amigo que eu conheci semana passada. Como assim? Como assim? É, vô. E ele fala com maior naturalidade. Ele não vê problema, mas o vô vê. Sabe qual é a mensagem desse vô? Já entenderam? Qual que é a mensagem que esse vô está recebendo desse neto? Qual? Que ele não se importa. Meu neto não ama. Meu neto não se importa mais com família. Eles entendem e se conformam com o sacrifício. É uma geração que ganhou a vida com sacrifício. É uma geração que sabe o que é sacrifício. É uma geração que sabe vencer 40, 50 anos de casados por conta de sacrifício. É uma geração que sabe permanecer no emprego e muitas vezes passa perrengas no trabalho, dificuldades na empresa e ele consegue chegar a 30, 40, 50 e até se aposentar por conta de sacrifício. É uma geração que entende o que é sacrifício. É essa geração do vô e da avó. É essa geração de 70 anos para cima. Próxima geração. Geração Baby Boomers. Essa geração Baby Boomers, olha a idade. Vou puxar um pouquinho mais, porque a média aí, às vezes 2 anos aí é uma diferença também, que a gente pode também citar. Essa geração nasceu pós Segunda Guerra Mundial. E é interessante que tem um nome, Baby Boomers, que significa explosão de bebês. Significa que foi uma geração que veio após a Segunda Guerra Mundial e houve uma explosão de bebês. Dizem os pesquisadores que nasceram ali 70 milhões de bebês numa geração toda. Pós-guerra. Eles vieram com tudo. A idade é, puxando aí, uns 56 anos a 76 anos. A 70 anos, não é 76, a 70 anos. Então, fique em pé quem tem 56 anos a 69. Vamos lá. Os baby boomers aqui da igreja. Vamos ver. Vamos conhecer essa geração poderosa também. Olha, tem um número significativo, gente. Vamos aplaudir o Senhor por essa geração. Baby boomers. Muito bom. Pode sentar. Essa geração, ela tem algo bem interessante. Vamos lá? Um dos pontos aqui, foi uma geração que fizeram grandes revoluções política, social, cultural, porque vieram de guerra. Essa geração é a geração do paz e amor. Vocês que são dessa geração Baby Boom devem saber. Paz e amor, geração dos hippies. Não sei se vocês têm essa lembrança, né? Mas da onde surgiu ali o paz e amor, algumas figuras hoje brasileiras que é ligado a essa geração, porque eles são dessa geração, né? Nós temos aí Caetano Veloso e muitos outros artistas que são dessa geração, porque vieram também desse movimento. Esse movimento hippie veio dessa geração, Baby Boomers. Aqui,
pais mais velhos da geração Y. Vocês são os pais mais velhos da geração Y, que nós vamos falar aqui. A geração Y é um pouquinho mais novo, mas vocês são os pais mais velhos, porque tem os pais mais novos aí do Y. Valores pessoais fortes, vocês herdaram da geração tradicional. Vocês continuam com valores fortes, valores de família, valores, por exemplo, de honestidade. Você compra, você tem que pagar, né? Você tem que honrar os seus compromissos, você tem que ser leal no seu trabalho, né? Você tem essa questão de comprometimento em tudo que faz. Essa geração tem valores fortes. Lealdade e comprometimento. É interessante que tanto a tradicional como a baby, eles têm comprometimento em todos os lugares que eles estão em convívio. Por exemplo, na igreja, uma vez que dessa geração é membro, ele tem comprometimento com a sua igreja, ele é fiel à sua igreja. É uma característica forte dessas duas gerações, da baby também, porque herdou isso. E essa geração é uma geração, o que mais me chama a atenção dessa geração é que foi a geração que veio para revolucionar. Porque veio pós-guerra e eles vieram com tudo para reconstruir um novo mundo. Então vocês são fortes nisso, né? Vamos para a próxima? Geração X. Essa geração aqui é a minha. Essa geração aqui, ela é forte também, ela é quente. A geração X é filhos de baby e também filhos de tradicional. Meus pais são da geração tradicional. Eu sou filho de geração tradicional. E aqui, essa geração, ela foi classificada como uma geração considerada rebelde. Olha só, é pesado isso. Rebeldes e estranhos para o comportamento da época. Eu vou dar um exemplo. X, os adolescentes vão entender isso. Esse X aqui, por que essa geração é chamada de X? Nós entendemos que tradicional silenciosa é chamado porque é uma geração tem base na tradição e que tem base no silêncio, porque não expressava. A baby tem o nome de baby porque é uma explosão de bebês, né? Veio para construir esse novo mundo. E a X? Aonde que a gente encontra a X que a gente fica com raiva desse X? Aonde? Matemática. Quem já não passou por isso? Que aí você pergunta, quando você depara a primeira vez com o X da matemática, a pergunta que você faz é: o que esse X está fazendo aqui na matemática? Caiu aqui de quê? De paraquedas? E é um X que tormenta a vida de todo ser humano. Quem já foi atormentado por um X na escola? Falou? Olha que coisa. E nós levamos o nome de X. Olha que coisa. Geração X. Sabe o que significa? Que até hoje nós estamos ainda tentando nos entender. Tentando nos achar. Porque assim veio esse nome. Olha, gente, esse nome não é aleatório, não. Os nomes das gerações têm a ver com as características de cada geração. E eu quero saber, curiosa aqui, para saber quem são os X. Vamos lá. De 41 anos até 55, mais ou menos aí. Vamos ver. Ai, gente, vamos levantar. Vamos assumir aí. Geração X. Olha. Forte a igreja, gente. Se tem X é porque a igreja está forte. Vamos aplaudir o Senhor por essa geração também, gente. Abençoada. Essa geração aqui, vamos passar ali? Vou citar aqui alguns itens. Essa geração, ruptura, tem medo do futuro. Eu não vou entrar nesse detalhe, não. Eu vou colocar aqui ruptura com paradigmas das gerações anteriores. Essa geração, ela teve muita responsabilidade de ter tido uma ruptura com a geração do pai e dos avós. Ela chegou e ela disse assim: não gostei disso, eu quero mudar. Essa geração chegou para começar a meio que cortar um pouco a ligação das outras gerações.
Eu tenho alguns itens aí, mas eu até citei, coloquei ali, morar juntos, casamento, por exemplo, sexo antes do casamento, foi muito forte na geração X. Todas as gerações, a gente sabe que sexo antes do casamento sempre houve. Sempre houve. E na palavra, Deus deixa muito claro, o sexo é para dentro do casamento. Mas chega a geração X, e a geração X então começa a ter essa ruptura com mais normalidade. Essa é a diferença. Com mais normalidade. Porque quando você pega história, quando eu fui pesquisar, quando eu fui estudar sobre gerações, você pega as gerações passadas, quando havia um filho, uma filha que estava grávida e que ali não estava casada e estava grávida, a maioria das gerações, as gerações passadas, a maioria dos pais, eles pegavam essa filha e eles se escondiam de alguma maneira. Já ouviu histórias assim? Mandava lá para a casa dos parentes, lá para não sei aonde, e ali aquela moça tinha o filho, e muitas vezes ela voltava e ela nem assumia que era o filho dela. E muitos foram criados até como filhos adotivos, né? Filhos do vô, que não era pai, era vô mesmo. Mas quando chega na geração X, já começa a ser mais escancarado, já começa a dar a cara, já começa a morar junto, já começa a assumir essa questão. Geração que tem a ver com os grandes movimentos nacionais e mundiais. Nossa geração viu coisas tremendas. Essa geração viu o muro de Berlim cair. Essa geração viu quem que participou da cara pintada? Eu participei. Pintei aqui, ó, verde, amarelo, saía na rua, era adolescente, era no máximo. Essa geração participava desses movimentos. Essa geração é uma geração que tem um espírito de empreendedorismo. Eu vou falar pela Jocum. A missão Jocum hoje, eu lembro, quando eu fiz a minha escola de Jocum, foi em 89. Tinha mais ou menos uns 148 alunos. Hoje a média das escolas de Jocum é 8, 10, 12. E quando terminava a escola de Jocum, todos, muita parte, 80% iam para as nações, para abrir campo, para abrir base missionária e começar o trabalho novo. Quando eu fui estudando sobre a geração X, e eu vi que isso realmente é forte. A geração X tem espírito de empreendedorismo. A geração X tem uma segurança, tem uma força de trabalho, tem uma pegada de trabalho. Quem tem pegada de trabalho aqui? Porque muitos me chamam até de formiga, que eu pareço uma formiga. Geração X tem pegada de trabalho, porque herdou isso dos pais, dos avós. É uma geração forte. Mas também é uma geração que que querem ser elogiados pelo desempenho. Gente, é uma geração que fica assim desejoso de ser elogiado por qualquer coisa. Fica sabendo vocês. Então, se você conhecer um X, elogia ele. Ele gosta de ser elogiado. Se o pastor é X, elogie o pastor. Custa. Elogie a mensagem dele, o trabalho dele. Se você tem uma mãe X, elogie o ovo que ela frita. Elogie a comida que ela faz. É interessante, a gente acha uma bobeira, mas não é não. Tem uma razão. Tem uma justificativa. Por que essa geração X muitas vezes começa a ter problema com outros? Porque ela faz, ela trabalha, ela dá o melhor, ela faz, ela dá o melhor. Aí chega, a pessoa no almoço, a mãe trabalha, a mãe limpa a casa e todo mundo passa e movimenta. Ninguém faz um elogio. Ela fala, nossa, me matei de trabalhar e o fulano ainda vai pôr defeito na comida, diz que estava faltando sal. Sabe por quê? Porque a geração X, ela teve a maioria ali, a boa parte, se não é toda. A criação da X foi pelos babies, foi pelos tradicional. E a geração X foi criada sem elogios.
Quem é X? Você concorda comigo? A gente não recebia elogios. A gente não era acostumado a receber elogios de tudo que a gente fazia. E quando fazia coisa boa, era como assim, você não faz mais que obrigação tirar 10. Por que eu vou ficar elogiando? A gente não tinha. Então, a gente cresce com uma necessidade de ser elogiado. Mas a gente tem que tomar cuidado, para que isso não faça da gente a motivação para fazer tudo. Ou seja, eu só vou trabalhar se eu receber elogios. A gente precisa entender como que é a característica da nossa geração, para que a gente possa também receber a mudança que Deus faz na geração. Amém? Sabe por que é bom, quando o pastor falou assim, Claudinha, seria muito bom trazer esse assunto, sabe por quê? Porque quem muda a identidade da geração? Deus. Tem muita coisa aqui que é negativo, mas Deus pode mudar a geração. Amém? Deus é que muda a geração. E um outro ponto que eu quero chamar a atenção do X, é que ele respeita a hierarquia também, da mesma forma dos mais velhos, vertical. Mas o X tem uma resistência para aquilo que é novo. Presta atenção, eu falo por mim, a tecnologia judia da gente. Eu me esforço. Você pensa que não? Eu estou me esforçando aqui, ó. É a primeira vez que eu estou usando assim, com mais facilidade, tecnologia. Resistente ao que é novo. Por isso que o pai e a mãe, os adolescentes, não entendem muitas vezes o pai e a mãe, porque o pai e a mãe é resistente às coisas novas. Porque o X é resistente. Próximo, outra geração, Y. Essa geração Y é os milênios, famoso milênios. É a geração, gente, questionadora. É a geração de tudo é o porquê. Por quê? Cansa. Chega a cansar, gente. Tudo é o porquê. Tudo ele tem que ter uma resposta. E é uma geração que a última palavra é dele. Por isso que o porquê não tem fim. Se você entende isso, você vai parar de ficar brigando com seu filho. Dessa geração. Porque na cabeça dele, a última palavra é dele. Né, Guilherme? Porque o Silvinho, o meu marido já falou. Você e o Guilherme não tem fim. Não tem fim. E aí eu, quando às vezes eu começo meio que parar um pouquinho de questionar, de dar as respostas, é porque eu lembro disso. Eu falei, nem adianta que ele vai querer sempre dar a última palavra, então deixa ele. Y. Vamos ver quem é do Y aí? 25 a 40 anos? Fica em pé. Olha... Meu Deus, que desafio, hein, pastor? O senhor tem um desafio aí. Geração Y, 25 a 40 anos, é uma geração boa essa. Vamos aplaudir o Senhor por essa geração. Muito bom. Pode sentar. Essa geração Y, gente... Essa geração Y é questionadora, a última palavra é deles, é uma geração que busca novas tecnologias, é uma geração que não sai de casa para casar. Você conhece? Você conhece jovens de 25 anos, 26 anos, 28 anos, 30 anos, que ainda não casou? Muitas vezes não é porque não tem candidato, não é isso não. É porque é geracional mesmo. É uma outra geração. Eles estão demorando para casar. Tem algumas dificuldades aí. É que está prendendo essa geração a ficar em casa. Você olha para a geração passada, você vai ver. Eu casei com 21 anos. Meu marido com 24. Com 26 eu tinha 2 filhos. E se você pegar a geração do vô e da avó, casava com 16 anos, sim ou não? E as meninas davam conta. E ainda tinha 8, 10 filhos. Dava conta. Hoje a geração Y, está com dificuldade de sair de casa para casar. Outra, pode passar aqui? Aqui, não sai de casa para casar, valoriza a infância. Gente, quantos bebês nós temos em casa de 25 anos? Você tem? Tem bebê de 30. Tem bebê de 35, que toma totinho, que toma Nescau, que toma leitinho, né? Você pensa que quando o teu filho chega nos 25 anos, você não vai gastar mais dinheiro com leite. Engano.
Engano. Leite precisa ter em casa, todinho, Danone, batata frita, todas essas coisinhas assim, bem infantil. Essa geração. Tem sentido, sabia? Não é por acaso que eles estão tomando leitinho ainda. Sabe por quê? Porque eles ainda têm ligação. O paladar é ligado à infantilidade, à infância. Porque um detalhe que eu esqueci, eles são filhos da geração X. Eles são filhos também da geração Baby. Mas a geração X, eu esqueci até de comentar que é algo que também bem complicado, é a geração mais protetora que tem. A geração X é a geração de pais super protetores. Pai e mãe que protegeu demais os filhos Y. Protegeu. E porque protegeu, os filhos Y tem que continuar ligado com a infância. Então, o leitinho ainda inconsciente, ele está ligado à infância. Próximo ali, eles desejam, mais um pouquinho atrás, desejam crescimento rápido. A geração Y, quando ele chega na igreja, ele quer ser o pastor da igreja. Quando a geração X entra numa igreja, ele quer estar aqui. Ele quer estar aqui. Ele é crescimento rápido. A geração Y, quando entra num trabalho, ele quer ser o patrão. Ele quer viver como patrão na empresa. Crescimento rápido. Geração Y, ele também aqui é impulsivo. Eles enfrentam a autoridade sem medo. Os maiores ativistas hoje é da geração Y. Tem um lado bom, tem um lado positivo e tem um lado negativo. E por último aqui que eu quero trazer dificuldade em entender hierarquia. Mudou aqui. Aqui mudou. Não é mais hierarquia vertical. Agora é hierarquia horizontal. O que significa isso? Foi nessa geração, essa geração Y aqui que nós temos aqui na igreja, eles não têm esse entendimento, eles não estão tendo esse entendimento de uma hierarquia vertical. O deles aqui, é horizontal. Então ele vai tratar o pastor como amigo. E aí, pastor, legal? E aí, velho, beleza? Porque a hierarquia deles aqui, é horizontal. Se você olhar nas empresas, você vai ver que a empresa que está na mão do Y não tem mais salinha de patrão, porque o patrão está no meio, o gerente está no meio de todo mundo. Mudou a hierarquia. Eles estão com dificuldade. Mas quem que tem que trazer essa mudança de respeito à autoridade? Quem? Deus. Quem que muda essas características? Deus. Percebe como é importante Deus ser lembrado nas gerações? Porque essas rupturas, os valores que vão saindo da palavra de Deus precisam ser transformados. E agora o próxima geração, é a geração Z. Essa geração Z, gente, vamos ver, de 11 anos, aqui está 12, mas é de 11 anos a 24. Quem tem 11 anos, 24, fica em pé. Nossa, turminha boa. 11 anos, é a chamada geração Z. Vamos aplaudir essa geração abençoada. Pode sentar. Geração Z, vamos lá. Rapidinho, geração Z. Filhos de todas as gerações. Essa geração tem pai de 70 anos. Essa geração tem pai de 50. Essa geração tem pai de 30. De toda geração, sabe por quê? Já pescou aí? Por que essa geração, a partir dessa, ela é filho de todas as gerações? Por conta de divórcio, por conta de filho fora do casamento. Hoje é vovô de 70 anos com uma mocinha de 20. Não é assim? Hoje é uma vovó com um garotão de 25. Hoje, essa geração Z, ele está aqui, ele é filho de todas as gerações. Filhos nativos da era digital. Você quer resolver problema de celular, dá na mão deles. É uma dica. Você está perdendo seu tempo e gastando seu dinheiro levando o celular para consertar. Você dá na mão de um adolescente, ele rapidinho ele resolve o teu problema. Essa geração veio dessa era digital. Essa geração está vendo as piores crises do mundo. Sim ou não?
Sim. No Brasil e no mundo, eles estão assistindo essas crises. Essa geração aqui, a hierarquia para eles é horizontal. Todo mundo manda, até eles. Eles gostam de mandar, porque não tem hierarquia vertical, tem hierarquia horizontal. Então eu também estou aqui, eu também estou mandando. Eu estou na casa, tem pai, tem mãe, mas eu também estou aqui. Eu também mando nesse negócio aqui. É a postura. Aqui, imediatistas. Ó, agora. Se não for agora, mãe, eu não quero mais. É assim. Tudo tem que ser na hora, tudo tem que ser no já. Mas também eles são extremistas. É 880. São individualistas. Né? Ele fazer as coisas sozinho. É uma geração que tem dificuldade de trabalhar em grupo. Tem muita dificuldade na escola em trabalhar em grupo por conta disso. Eles dialogam, entendem e agregam as diferenças. É a geração que mais conseguiu trazer inclusão. Eu admiro um ponto que eu admiro nessa geração é que essa geração, eles receberam muito bem a inclusão. São os alunos, na área da escola, são os alunos que mais cuidam daqueles que têm deficiência, daqueles que têm algum laudo, que têm algum transtorno. Eles não têm dificuldade de conviver com essa questão da inclusão, mas ao mesmo tempo é muito perigoso. Se eles não souberem trabalhar, é muito perigoso. Porque da mesma maneira que eles têm facilidade de tratar da inclusão que é positivo, eles também podem aceitar essas diferenças e diferenças que mexem um pouco com os nossos valores e os valores cristãos. Próximo, vamos para outra geração? Geração alfa. Ai, essa geração é a mais apaixonante, eu amo essa geração. Essa geração é filhos dos milênios, filho dos Y. Essa geração é os Y, né? De pais mais velhos, porque essa geração também são filhos da Z. Olha só, são filhos da Z. Nós temos aí adolescentes que já são pais e mães. Eu trabalho na área social. Quantas meninas de 14, de 13 anos que são mães? Essa geração é a primeira geração 100% digital. Já parou para pensar? Que essa geração ela não vai conseguir mais viver sem a era digital. Ela nasceu na era digital. Ela já nasceu saindo da barriga da mãe assim, ó. Dedinho lá em cima. Só assim, ó. Já nasceu assim. Próximo slide. E uma característica. Geração alfa, de 0 a 10 anos. Aqui eu não tenho. É a turminha que saiu lá fora. De 0 a 10 anos. É uma geração independente, tem um potencial maior de resolver problemas que os pais e os avós. Tem criança que tem uma facilidade, está vendo a discussão do pai e a mãe tentando resolver o problema, de repente ele entra no meio da conversa e fala, pai, e se o senhor fizer isso? É mesmo, né? É uma criança, de 0 a 10 anos. Muitas informações, é uma geração que tem muita informação, mas presta atenção, é uma geração que não tem profundidade. Isso é complicado. Tem informação, mas não tem profundidade. Vamos colocar no contexto da igreja? Tem muita informação, mas não tem profundidade na palavra de Deus. A gente depara com criança, filhos de líderes cristãos, que não sabe a historinha de Davi. Que não sabe detalhes da história, não sabe versículo bíblico de cor. Não sabe. É preocupante, é muito sério. Essa geração alfa é uma geração abençoada, é uma geração totalmente diferente das outras, é uma geração independente, é uma geração que veio com força. São crianças que são capazes, eles têm potencial, capacidade espiritual. Mas não tem profundidade, tem só informação. Eu não vou além, eu falo até do Z. A Z, se a gente parar para pensar, eles também têm informação, mas não têm profundidade da palavra. Eles não conhecem Bíblia, não tem versículo de cor. E sabe, irmãos, isso é preocupante, porque nós estamos chegando nos fins dos tempos. A Bíblia, vai chegar uma hora que nós não vamos ter mais Bíblia na mão. E como é que vai ser? Se essas crianças não tiverem essa palavra no coração e na mente.
Mas essa geração, para terminar aqui, que para mim é o forte, crianças, essa geração é a geração atenta, observadora. Essa geração, ela não aprende como as outras gerações. As outras gerações aprendem com discurso, aprende falando, ouvindo. Essa geração aprende observando. Sabe o que significa? Significa que ele está olhando os seus passos. Essa geração está de olho, desde o vô até o menor, o que ele faz, como ele come, como ele anda, como ele fala, como ele trata as pessoas, como ele estuda, como ele anda no trânsito. Ele observa, o aprendizado dele é em cima de uma observação. Porque essa geração, ela está buscando coerência, ela não busca perfeição. Quem buscou perfeição foi a geração tradicional. A gente olhava para os pais, a gente buscava perfeição. Pai e mãe perfeito. A geração baby, a geração X. Os pais, quando erravam, não assumiam seus erros perante os filhos. Sabiam que estava errado, mas eles não pediam perdão. Por quê? Porque eles foram criados buscando perfeição. Porque eles tinham que ser perfeitos. A geração X foi criada para ser perfeita, para ser o melhor aluno, para ser o melhor filho. Mas a geração alfa, eles não estão buscando pai perfeito, eles não estão buscando mãe perfeita, eles não estão buscando pastor perfeito, professor perfeito, eles não estão buscando perfeição, eles estão buscando homens e mulheres, pessoas coerentes, que fala e faz o que fala. Perceberam? É diferente. Se o pai está falando que é para amar o Senhor e está incentivando o filho a amar o Senhor, se ele não vê esse pai amar o Senhor em atitudes, ele não vai aprender a amar o Senhor. Você pode cansar, você pode levar ele em acampamento, você pode levar ele na escola dominical, você pode trazer ele na igreja, você vai levar ele em tudo que é canto. Mas ele não vai aprender a amar a Deus, porque a primeira pessoa que ele está vendo e ele está aprendendo é em casa, com o pai e com a mãe. O pai e a mãe quer que o filho seja um homem ou seja uma mulher de oração. Pede para o filho fazer uma oração. Eu deparo com adolescente, com criança que não ora. Tem dificuldade de fazer oração. Por quê? Porque não vê pai orar, porque não vê mãe orar, porque não vê. E não adianta mandar para a igreja para ensinar ele a orar. Pai que não ora, mãe que não ora, não vai, o filho não vai aprender a ser um intercessor. Quer que o filho ame a igreja? Ele não vê um pai e uma mãe que ama a igreja, que é fiel à igreja, que tem um compromisso, que tem prazer de ir na igreja, apesar das falhas, apesar das imperfeições, apesar de tanta coisa que acontece na igreja, porque acontece mesmo, porque enquanto nós estivermos aqui na terra, nós não vamos ser perfeitos. Não é verdade? Se você vem à igreja para buscar perfeição, você está no lugar errado. A gente vem à igreja justamente ao contrário. A gente vem à igreja porque a gente sabe que nós somos falhos, que nós não somos perfeitos e nós carecemos de um ambiente que vai nos ajudar a levar mais perto de Deus, a ter mais um caráter de Cristo. Amém, igreja? Mas se o teu filho não entender isso da sua parte, ele não vai querer amar a igreja, ele não vai amar a igreja. A geração alfa é coerente. Se você fala para o teu filho, perdoa seu amiguinho, perdoa seu irmão, perdoa. E se ele não vê um pai que errou, que falhou com a esposa, que errou com qualquer que seja, e ele não vê esse pai pedindo perdão, não adianta você falar para ele pedir perdão, porque ele não vai aprender o que é perdão. Porque ele tem que ver um pai e uma mãe que também pede perdão. Ele tem que ver um pai e uma mãe que também perdoa. É uma geração, eu falo que essa geração, a gente tem falado, quem trabalha nessa área, e eu falo com muita convicção, essa geração é a geração que veio para preparar o caminho do Senhor. E você é responsável, eu sou responsável. Deus me trouxe esse entendimento há muito tempo atrás, que eu sou responsável, não é porque a minha geração tem 54 anos, a minha geração passou, não, o meu papel agora é diferente. Eu não tenho mais perna para fazer aquilo que eu fazia lá atrás, mas o meu papel da minha geração X, na geração alfa, tem um papel importante. A sua geração tem
importância. A geração tradicional que está aqui, o dos cabelinho branco, que é igual o meu, mas o meu é tinta também. Mas essa geração tem um papel fundamental na família, na igreja. Todas as gerações têm papel fundamental na outra. E sabe qual é o papel fundamental? Aquilo que Deus falou. Deus falou, eu quero que meu nome seja lembrado de geração a geração. Eu sou responsável de fazer com que o nome do Senhor seja lembrado na geração do Y, do meu filho e da minha filha. Os dois são Y. Os dois são Y. Já imaginaram? Mas eu sou responsável pela geração dele. O Guilherme, ele é responsável pela geração Z. O Z, os adolescentes aqui, são responsáveis pela geração alfa. Mas o vô, a tradicional silenciosa, o baby, também é responsável pela geração alfa. Porque tem um papel que é do tradicional. Deus é um Deus de geração. E cada geração, Deus colocou um DNA dele. É característica dele. Esses valores paternais que tem o vô e a avó não pode ser perdido pela geração Z, não pode ser perdido pela geração alfa. Eles têm valor de família. Família está na Bíblia, família está na palavra de Deus. Então eu, como geração Z, como geração alfa, eu não posso perder esse valor, porque esse valor é forte naquela geração. Então essa geração tem que fazer parte. Amém, igreja?